Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui no nosso guia fácil de como compreender os evangelhos. Que bom que você está aqui, estudando a palavra, buscando mais do Senhor. Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Você também que é de outra igreja, que de alguma forma encontrou aí o conteúdo do nosso canal. E a minha oração e o meu empenho é que realmente esteja sendo nutritivo para você nesse tempo de quarentena. Chegamos no Evangelho de Lucas, o último dos evangelhos sinóticos. Já falei de Mateus, já falei de Marcos. Acompanha lá no canal, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu vou continuar fazendo o mesmo método, falando sobre a data, falando sobre o local, falando sobre destinatário, falando sobre a importância do propósito e terminando com um breve, simples, prático esboço, onde eu acredito que você vai conseguir aplicar no momento que você estiver lendo, tanto de uma forma devocional ou também de uma forma expansiva, para compreender a plenitude de todo o Evangelho. Eu vou continuar nesse método. Eu achei bem fácil. Eu acredito que você também, pelos relatos que eu tenho ouvido de alguns irmãos, tem dado certo. Então, segundo meu pai dizia, o que está mexendo, o time que está mexendo, o time que está ganhando, não é bom se mexer. Abre aí a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler um versículo só, a nível de introdução do que eu quero trazer como foco nesse dia para você. Lucas, capítulo 1, verso 1 diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizavam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, sublinha para mim essa palavra, oculares, é ministro da palavra. Igualmente a mim pareceu-me bem, depois de uma cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição, sublinhe para mim essa palavra, em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Amém, queridos? Esse é um prólogo básico, simples, do que Lucas está querendo dizer. E tem muita coisa boa aqui dentro que nós vamos falar. Se tratando de um autor, lembrando que isso daqui é um guia fácil, não vai ter nada complexo, teológico, profundo, no que diz respeito à historiação, historiador, cultura, geografia, política. Não. É um guia fácil que você possa compreender e aplicar na sua vida, tá bom? Em se tratando do autor, Lucas, a tradição judaica realmente testifica e aponta, ele realmente é o autor do livro. Os pais da igreja, Atanásio, Tertuliano, realmente consideravam a importância de Lucas. Por que eu começo falando sobre os pais da igreja e sobre a questão judaica? Eles estavam mais próximos do acontecido. Eles estavam mais próximos realmente das cópias originais. É importante a opinião deles. Então, tanto os historiadores quanto os pais da igreja e também os judeus acreditam que foi Lucas que escreveu o Evangelho. Também existem algumas evidências internas dentro do livro que nós conseguimos compreender muito bem e apontam diretamente para Lucas. Lucas, ele era um doutor de família. Hoje tem isso ainda, né? Doutor de família. Ele era um doutor de família, mas também muito bem letrado no idioma grego. Ele conhecia muito pormenores do idioma, e nós vamos falar sobre esses pormenores. Expressões da língua, algumas chaves linguísticas que ele entendia muito bem. A tradição judaica coloca ele como nascente em Antioquia, tranquilo? Antioquia é uma cidade. Ele morreu aos 84 anos, velhinho, solteiro, importante ressaltar isso, solteiro, e ele encontrou Paulo
na sua segunda viagem missionária, lá em Trode, quando eles começaram a viajar e não pararam mais. E segundo historiadores, tanto a tradição judaica, ele continuou com Paulo até no finalzinho aí da sua vida, acompanhando Paulo nas viagens e também na algema, como Paulo gostava de dizer. Em relação à data e local, aí a coisa começa a complicar um pouco. É muito incerto, muito incerta. Existe muita controvérsia sobre o local que foi escrito e também a data. Eu vou falar daquilo que eu acredito, do que eu entendo, e não somente eu, mas muitos também teólogos e historiadores confirmam isso. Lucas, ele não foi testemunha ocular do fato. Importante você crer nisso e partir desse ponto de investigação. Mateus foi uma testemunha ocular. Ele viu, ele andou com Jesus, ele conviveu diante dos fatos. Tranquilo? Lucas, não. Lucas, ele não foi uma testemunha ocular. O que foi escrito foi através de uma investigação. Lucas, como um historiador, ele investigou, ele averigou, ele foi atrás de pessoas que realmente viram os fatos. Ele diz isso lá no prólogo, com o objetivo de colocar fatos bem ordenados e enviar ao Teófilo. Nós vamos falar sobre ele. Tranquilo? Está dando para compreender aqui? A data e realmente o local depende muito do livro de Atos. Os dois foram escritos juntos. Tranquilo? Você percebe muito isso quando você lê o Evangelho e também lê Atos. É muito claro isso, perceber. Os dois foram escritos juntos. Pastor, qual a data? Fala aí. Eu acredito entre 60 depois de Cristo até 64 a 63 depois de Cristo. Local, provavelmente a grande maioria das pessoas acreditam que foi quando Paulo estava preso lá em Cesareia, bem provável na Fortaleza Antônia. Era um empreendimento gigantesco que os romanos dominavam e uma prisão muito importante ali daquele primeiro século. Tem muita história em relação a Cesareia e também a Fortaleza Antônia. Então eu acredito que ele foi escrito lá nessa data. E eu quero trazer outro ponto. Eu particularmente, esse simples pastor que está te falando, acredito que foi antes de 70, porque eu acredito na real destruição do templo de Jerusalém. Eu já falei isso lá no Evangelho de Mateus. A destruição do templo em Jerusalém, quando o general Tito entrou e destruiu tudo, foi algo estrondoso, irmãos. Foi algo que trouxe um impacto, uma repercussão em todo o primeiro século. Eu acredito que as pessoas que passaram e que viram e que testemunharam esse fato e que foi escrever alguma coisa depois disso, não teria como omitir. Tamanha destruição, tamanho escombro, tamanho a destruição mesmo que foi. Tantos historiadores comentaram sobre isso, e o que eu mais gosto e recomendo, se você quiser, Flávio José fala muito bem sobre esse período da destruição do templo de Jerusalém. Eu acredito que foi antes disso. Tranquilo? Em relação ao destinatário, preste atenção, ao destinatário, tudo aponta, tudo leva a crer, tanto evidências internas quanto evidências externas leva a crer que Lucas escreveu para os gentios. Lembrando, talvez você não sabe, que gentios entra aí dentro desse pacote gregos, romanos, pessoas da Síria que converteram ao cristianismo. Eram considerados como gentios. Então, eu acredito, pelas evidências, que Lucas escreveu para os gentios. Tem algumas expressões óbvias que você percebe dentro do texto, do Evangelho, que somente um gentio poderia ter dificuldade de compreender.
Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 1, ele faz questão de mostrar e explicar, melhor dizendo, ele faz questão de explicar sobre a festa dos pães asmos. Ora, gente, qual judeu não iria compreender que pães asmos é a mesma coisa que Páscoa? Mas Lucas fez questão de explicar o que era. Então, diante desses pormenores, nós tendenciamos a acreditar que ele estava escrevendo a um público que não tinha o conhecimento dos costumes judaicos. Em comparação a Mateus, você percebe que Mateus passa muito costume judaico, passa muita tradição judaica, muitas expressões que os fariseus colocam que é pertinente ao Talmud. Ih, caramba, não vai dar tempo de explicar o que é o Talmud. Outro dia eu falo. Mas muitas expressões que Mateus passa rápido, sem explicar, Lucas faz questão de mostrar. Por que Mateus não falou? Porque ele estava escrevendo para os judeus. Os judeus compreendiam muito bem a respeito disso. Curiosidades dentro do livro de Lucas. Tem algumas e eu quero mostrar para você. Uma das que eu mais gosto é a testificação que Mateus realmente era um médico. E ele colocou esse foco, essa ótica dele dentro do livro. Como, pastor? Vou te explicar. Ele foi o único que fez questão de mostrar a intensidade da febre que a sogra de Pedro estava. Só médico, né? Para ter esse tino de ressaltar a importância da febre. Ele também colocou a importância, explicando a importância da extensão da lepra no corpo do homem. Só realmente um doutor, ou que vivia esse universo, que é prático, é característico, é notório, ele colocar isso, escrever isso. Então, essas são algumas características, curiosidades que eu coloquei dentro do livro de Lucas. Tá bom? Espero que esteja fácil, espero que esteja compreensível esse primeiro tópico que a gente falou. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou falar sobre o propósito e também um breve e simples esboço. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Até o próximo vídeo.